Você sabia que por trás de um dos batalhões mais respeitados e temidos do Brasil existe uma história fascinante que mistura coragem, revoluções e lutas por justiça? Hoje vamos desvendar a origem da rota, as rondas ostensivas Tobias Aguiar, uma força policial que carrega mais de 50 anos de tradição e que até hoje é símbolo de ação e estratégia. Mas para entender como essa unidade nasceu, precisamos voltar no tempo. E eu garanto que você vai descobrir nessa jornada é muito mais do que uma simples aula de história. Prepare-se para conhecer personagens intrigantes, momentos de tensão extrema e os alicerces que moldaram a atual Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tudo começou em um dos períodos mais conturbados do Brasil, a independência, em 1822. O país estava mergulhado em conflitos internos e ameaças externas, e o cenário ficou ainda mais complicado com a abdicação de Dom Pedro I, deixando o menino de apenas 5 anos como herdeiro do trono. Era um momento de instabilidade total, e a necessidade de manter a ordem era urgente. Foi nesse contexto que o padre Diogo Antônio de Feijó, à frente do Ministério da Justiça, criou a Guarda Nacional em 1831, uma força destinada a proteger a Constituição e a integridade do Império. Só que apesar das boas intenções, a Guarda Nacional, composta por civis com pouco treinamento militar, não era suficiente para garantir a segurança que o país precisava. E é aqui que começa a surgir a estrutura que daria origem às polícias militares estaduais. Em São Paulo, a solução veio com a criação do Corpo de Guardas Municipais, liderado pelo brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, um homem visionário. Tobias de Aguiar teve um papel fundamental na consolidação dessa força, que seria o embrião da atual Polícia Militar Paulista. Seu nome não apenas marcaria a história, mas também se tornaria o símbolo do 1º Batalhão de Polícia de Choque, conhecido como Batalhão Tobias de Aguiar, a base da rota. De batalhas como a Revolução de Canudos e a Revolta da Vacina, até eventos cruciais como a Revolução Constitucionalista de 1932, essa força enfrentou desafios de proporções épicas. Mas foi durante o regime militar, na década de 1960, que a história deu uma guinada dramática. O Brasil tinha se tornado palco de conflitos entre o governo e os movimentos guerrilheiros. Assaltos a bancos, atentados e emboscadas tornaram-se frequentes, exigindo uma resposta à altura. Foi nesse cenário de caos e violência que o batalhão ganhou um novo propósito: combater a guerrilha urbana, com táticas ousadas e eficácia sem precedentes. Mas como é que isso aconteceu? Qual foi o papel da rota nesses momentos decisivos? Não sai daí não, fica comigo, porque o que vem a seguir é de tirar o fôlego. Agora que você já entendeu como tudo começou, chegou a hora da gente mergulhar nos anos mais tensos da história da segurança pública no Brasil. Prepare-se para conhecer os detalhes de ações policiais que marcaram época e ajudaram a moldar a rota como a gente conhece hoje. Não sai daí, essa história está apenas começando. Já deixei o seu like, hein? A ronda bancária e o contexto do batalhão Tobias de Aguiar. No segundo semestre de 1969, em resposta ao crescente número de roubos a bancos por grupos subversivos, a força pública intensificou suas ações em São Paulo. A estratégia envolvia colocar mais policiais próximos às instituições financeiras, numa prática que ficou conhecida como ronda bancária. Esse patrulhamento era realizado por unidades como o 2º, o 9º e o 11º Batalhão, além do 1º Batalhão Policial Tobias de Aguiar, que era conhecido como BTA, responsável por grande parte do centro da cidade, onde se concentravam a maioria dos bancos. A inovação estava na execução de um policiamento ostensivo motorizado, embora as viaturas fossem escassas e muitas vezes inadequadas para lidar com as táticas bem organizadas e o armamento avançado dos guerrilheiros. Viaturas como Volkswagen Fuscas e os primeiros modelos da Ford, os Corcéis, eram usados em operações que, apesar de limitadas, já indicavam uma tentativa de modernização da força pública. O batalhão Tobias de Aguiar, reorganizado em 1969 como unidade de choque, possuía estrutura e equipamentos diferenciados, além de blindados conhecidos como tatus e brucutus. O batalhão contava com um efetivo treinado para ações de maior complexidade, utilizando armamentos variados, como fuzis Mauser e metralhadores INA. O uniforme também se destacava, com um icônico capacete camuflado,
que refletiu o espírito aguerrido da tropa. Ainda assim, a precariedade dos equipamentos era um contraste com a intensidade da missão. A ronda bancária do BTA tornou-se referência, sendo encarada como uma resposta direta à onda de violência e uma antecipação do conceito de policiamento ostensivo integrado, que culminaria na criação da rota. A evolução para a rota, sob o comando do Tenente-Coronel Salvador de Aquino, que assumiu o BTA em novembro de 69, a eficiência da ronda bancária inspirou a formulação de uma nova abordagem. Em janeiro de 1970, foi elaborado o Plano de Execução Rota, Rodas Ostensivas Tobias Aguiar, estruturado em uma operação de patrulhamento mais organizada, moderna e abrangente. O documento previa a atuação de patrulhas motorizadas, bem armadas, equipadas com comunicação via rádio e posicionadas estrategicamente. A composição do efetivo incluía equipes treinadas para missões de alta complexidade, com suporte de inteligência para planejar e antecipar as ações criminosas. Em 12 de março de 1970, a rota iniciou suas operações oficialmente, trazendo uma nova era de policiamento ostensivo em São Paulo. Embora o aniversário da rota seja comemorado em 15 de outubro, essa escolha está ligada a eventos posteriores daquele ano, já que no primeiro semestre de 1970, a unidade consolidava seu papel como um diferencial na segurança pública. A guerrilha do Vale do Ribeira e o sacrifício de Alberto Mendes Júnior. A luta contra os movimentos subversivos no Brasil atingiu um marco trágico em 1970, durante a Operação no Vale do Ribeira. Ali, um episódio carregado de heroísmo e sacrifício envolveu homens do 1º Batalhão Tobias de Aguiar, especialmente o tenente Alberto Mendes Júnior, que se tornaria um dos grandes mártires da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, liderada pelo Carlos Lamarca, buscava estabelecer uma base de guerrilha rural, inspirada nos ideais marxistas de Cuba e da China. Para isso, escolheram a densa e inóspita mata do Vale do Ribeira, a cerca de 190 quilômetros de São Paulo, como refúgio local de treinamento. No entanto, a prisão de um dos guerrilheiros revelou a existência do grupo na região, desencadeando uma grande operação militar. A participação da rota no Vale do Ribeira. Com a revelação da presença dos guerrilheiros, o Exército organizou uma força-tarefa composta por 1.500 homens das Forças Armadas e da PEMESP, incluindo a tropa de elite do BTA, que se destacava pela coragem e disciplina, mesmo com os recursos limitados. No 1º de maio de 1970, o tenente Alberto Mendes Júnior, que estava de folga após atuar no patrulhamento da rota, foi convocado para integrar o reforço que se deslocaria à região. Apesar das adversidades, como a falta de treinamento para o combate em selva, armamentos precários e munição insuficiente, os policiais do BTA não recuaram. Mendes Júnior, um dos jovens oficiais pioneiros da rota, mostrou liderança e comprometimento, ao voluntariar-se para permanecer na operação, mesmo após parte da tropa ser retirada da região. A emboscada e o heroísmo. Em 9 de maio de 1970, véspera do Dia das Mães, a patrulha comandada por Mendes Júnior foi emboscada pelos guerrilheiros em uma estrada de terra perto de 7 Barras. Os guerrilheiros, liderados por Lamarca, estavam bem armados com fuzis automáticos e metralhadoras, enquanto os policiais contavam com revólveres e fuzis Mauser desgastados. Após intenso tiroteio, metade da patrulha foi ferida. Mendes Júnior, percebendo a gravidade da situação, apresentou-se como comandante, buscando proteger seus subordinados. Com os policiais rendidos, Lamarca permitiu que Mendes socorresse os feridos sob a condição de retornar. Mesmo após encontrar reforços em 7 Barras, Mendes Júnior manteve sua palavra, demonstrando coragem e lealdade, e voltou ao local para evitar que seus homens fossem executados. O martírio. Infelizmente, ao retornar, Mendes Júnior foi feito refém e usado pelos guerrilheiros como escudo, enquanto tentavam escapar do cerco. Quando perceberam que sua fuga estava comprometida, os guerrilheiros, temendo ser denunciados, decidiram executar o tenente. Em uma demonstração de brutalidade, ele foi assassinado com coronhadas de fuzil no dia 10 de maio de 1970, sendo enterrado em uma cova rasa. O reconhecimento e o legado. O corpo de Mendes Júnior foi localizado meses depois, em setembro de 1970, após a prisão de guerrilheiros que indicaram o local. Seu funeral, realizado em São Paulo, foi acompanhado por uma multidão de cerca de 100 mil pessoas,
que prestaram homenagem ao jovem oficial que sacrificou sua vida pelo dever e pelos seus companheiros. Promovido póstumamente a capitão, Alberto Mendes Júnior tornou-se símbolo de heroísmo e dedicação à causa da segurança pública. Sua história permanece viva na memória da Polícia Militar e nos anais do 1º Batalhão Tobias de Aguiar, cuja rota teve em Mendes Júnior um dos grandes pilares de sua formação. Esse episódio não apenas evidenciou as dificuldades enfrentadas pela PMSP na época, mas também consolidou o espírito de abnegação e resiliência que define a corporação. O sacrifício de Mendes Júnior ecoa como exemplo perene de coragem em tempos de desafios extremos. Dessa forma, conclui-se que a Ronda Sustensiva Tobias de Aguiar, Rota, representa mais do que um grupo de patrulhamento. É um verdadeiro símbolo de dedicação e compromisso com a segurança pública. Ao longo de mais de 5 décadas, enfrentou desafios históricos e operacionais com coragem, adaptabilidade e inovação, sempre se posicionando como uma das principais forças policiais do Brasil. Desde os primeiros passos, como Ronda Bancária, criada para enfrentar a onda de assaltos a bancos e ações terroristas urbanas, até o desenvolvimento da estratégia e equipamentos modernos. A rota foi forjada pelas mãos de pioneiros que, com recursos limitados, estabeleceram uma cultura de excelência e sacrifício. Essa herança continua viva, sendo passada para cada nova geração de policiais que veste o uniforme, carrega o distintivo e utiliza os recursos mais avançados em prol da sociedade. Os nomes dos oficiais e praças que participaram desse legado, muitos dos quais já não estão mais entre nós, representam não apenas a memória histórica da rota, mas também a essência de seu trabalho. Reconhecer figuras como o capitão Alberto Mendes Júnior, que deu sua vida em defesa da sociedade, é fundamental para reforçar os valores de honra e compromisso que permeiam a instituição. O futuro da rota exige constante modernização e preparo para enfrentar as novas ameaças que surgem no cenário urbano e rural. A evolução tecnológica, a organização do crime, os desafios da segurança pública demandam não apenas equipamentos de ponta, mas também estratégias inovadoras, treinamento rigoroso e a manutenção do espírito de prontidão que sempre caracterizou o batalhão. Ao completar 54 anos, em 15 de outubro de 2024, a Rota demonstra que sua relevância vai muito além do tempo. É uma instituição que se adapta às mudanças, mas permanece fiel aos princípios de proteção e justiça que motivaram a sua criação. Que sua história inspire não apenas a corporação policial, mas toda a sociedade, como exemplo de resiliência e dedicação incondicional ao bem comum. Assim, a Rota segue sua missão de servir e proteger, mantendo viva a promessa de estar sempre na vanguarda, preparado para os desafios do presente e do futuro. A sua história, construída com suor, sacrifício e glória, é um patrimônio de todos que acreditam em uma sociedade mais segura e justa. E se você curtiu esse vídeo, não deixe de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e seguir o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.